Fala, seus Vitor Roque, tudo belezinha? Última rodada, quem tava com o Tigrinho estourou. Aliás, era a rodada pra fazer mais de 100 pontos, rapaziada. Quem fez mais de 100 pontos foi bem, deve ter mitado. Quem fez menos, com certeza deve ter perdido algumas posições aí nas suas ligas. Mas não dá pra ficar chorando muito leite derramado. Quem imitou, parabéns, mais de 100 pontos. Quem foi abaixo disso, bola pra frente, né? Vamos levantar aí, sacudir a poeira. Que a rodada já é amanhã, rodada número 29, vai começar a contagem regressiva pro final do Cartola, são as 10 últimas rodadas, rapaziada. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, eu convido, como sempre, na maior umidade do mundo aí, para conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, 118.64, como eu falei na introdução, quem fez abaixo de 100 pontos nessa rodada não foi bem, tá? Então fomos muito bem nessa rodada com o time do vídeo. Inclusive, tá? Já postei lá no Instagram, certo? O desempenho dos times do canal e dos times de sócio também. O sócio mensal fez 121.11, né? E tá com um geral de 2.526, certo? O time principal de regularidade dos sócios tá arrebentando esse ano. Fez 125.64, tá com 2.550 pontos no geral, tá? Inclusive, se você quiser aí uma ajuda nesse final de Cartola, tentar recuperar aí, se recuperar nas suas ligas, tá passando aqui atrás, aqui ó, tem uma promoção de R$29,90, tem link logo abaixo na descrição, é só chamar, você vai ser atendido com o maior prazer, né? E a gente vai tentar te ajudar nessa reta final aí com o plano de sócios do Mané. Time do vídeo que nós vamos gravar, 118.64, né? E o time da live, 125.44, foi bem demais, o time da live tá voando, tá com 2.525 no geral. Uma excelente pontuação para um time aberto, né? Mas daí todo mundo fala, ah, Mané, mas o teu time aberto tá 2.525. Sim, mas o time principal dos sócios tá 2.550, são 25 pontos de diferença e 25 pontos, vocês sabem, é a diferença entre ganhar sua liga, ser lucrativo de ficar nas primeiras posições ou não, tá? Então quem quiser se tornar sócio vai ser muito bem-vindo. Inclusive também postei lá hoje os vencedores do tiro curto do Ligas do Mané, né? Dentro do nosso querido aí Catimba, rodada 28, né? O Luciano aqui fez 126 pontos, ponto 15, né? E levou R$177, R$5 apenas de inscrição. Quem quiser participar é só ir no Catimba, ou então tem link logo abaixo aqui na descrição, vai na abazinha do Cartola, coloca aqui pro ladinho aqui, ó, os parceiros, já vai aparecer logo o Ligas do Mané, já está aberta a rodada 29, que se encerra amanhã junto com o fechamento do mercado, não perde tempo, rodada amanhã já tá, rodada número 29. Vamos lá, já fiz meu jabazinho, sem muita conversa, né, vamos direto aí para a escalação do time, né, eu acho que esse time aqui foi bem demais, né, o único aqui, né, que decepcionou, entre aspas, dos dois, né? Foi o Cano, né? O Cano, que era nosso reserva de luxo. Aliás, o ataque do Fluminense foi muito mal ontem, né? E o Thiago Silva acabou fazendo aquele golzinho de chaleira ali, meio que volei no final, enfim, né? E Caio Jorge também fez aquele sinal, foi expulso, complicou ali o Cruzeiro, né? O Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, quem sabe? Mas vambora, não dá pra ficar se lamentando muito não. Rodada número 19, número 29, começa amanhã, né? Sábado às 18h30, na Neoquímica Arena, com Corinthians e Galo. Corinthians favorito, tá? Corinthians tá bem? Não. Meio barro, meio tijolo. Se pegarmos aqui, ó, o Corinthians em casa. Olha só. Onde é que tá o nosso querido Timão? Opa. Tá aqui embaixo, ó. Um dos piores, tá? Venceu a última? Venceu. Mais uma em 5 jogos. Não está muito bem em casa. Mas o Galo, pessoal. O Galo tá pior ainda fora, ó. São 4 derrotas consecutivas. Então, Corinthians favorito sim. Peças defensivas. No meio, ataque. Vale a pena. Cruzeiro e Fortaleza, né? Não sei como é que vai estar o ânimo do Cruzeiro, mas Cruzeiro também favorito. Eu digo ânimo porque com esse empate o Cruzeiro ficou muito distante aqui, ó, de Palmeiras e Flamengo. Vai ser difícil chegar no título, né? Mas não pode baixar a poeira aí, tem que continuar tentando, certo? Dentro de casa o Cruzeiro é um bom mandante, sim, né? Nesse momento é o segundo melhor mandante da competição, à frente inclusive, né, do Flamengo. E o Fortaleza está tentando se recuperar na pontuação, ganhou a última fora de casa, mas não é um bom visitante não. Cruzeiro também favorito. Aliás, rapaziada, essa rodada tá uma rodada maravilhosa. Por quê? Vamos ter o jogo, a final antecipada, Flamengo e Palmeiras. Jogo difícil prognóstico, jogo pegado, pode ser um 0x0, né? Com muita marcação, ou pode ser um jogo de gols. Então é um jogo difícil prognóstico. O que eu tô querendo dizer com isso? É um jogo excelente para quem precisa tirar pontuação. Temos excelentes jogadores, como eu falei aqui, do Corinthians, do Cruzeiro. Mirassol em casa, bem demais, contra um São Paulo que fora como visitante não vem bem, né? Temos o Internacional, que não tá essas coisas todas, mas vai enfrentar o Sport como visitante, lanterna da competição, Inter favorito também. Então temos excelentes peças para diversificar, para quem precisa diferenciar, né? Ceará e Botafogo é um jogo mais equilibrado. Esse aqui eu tô um pouquinho fora. Bahia e Grêmio, bom jogo para se escalar, né? O Grêmio aí, com o Mano Menezes,
vem melhorando jogo após jogo aí, né, aos trancos e barrancos aí dentro da tabela aqui, ó. Se nós pegarmos o Grêmio, né, tá aqui em 11º lugar, não anda correndo tanto risco assim, né, quanto o pessoal aqui da parte de baixo, mas vai enfrentar quem? Um Bahia, né, que dentro de casa é um excelente mandante, só perdeu uma nos últimos 5 jogos, geralmente consegue vencer seus jogos, às vezes até segura SG, tá? Então peças boas também do Bahia. Juventude e Bragantino, tô fora desse jogo, né? Assim como Ceará e Botafogo é um jogo mais equilibrado. Vasco e Fluminense, clássico. Jogo difícil, segunda-feira no Maracanã, né? Então eu vejo como um campo neutro praticamente, porque se fosse São Januário colocava vantagem pro Vasco, mas o Vasco vem melhorando, né? Assim como o Fluminense também, né? Aos trancos e barrancos aí, tá na 6ª posição, né? E o Vasco vem subindo aqui em 12º. Se pegarmos aí, o Vasco vem 3 vitórias consecutivas e o Flu também, né? Jogão, temos umas pecinhas boas aqui, né? Principalmente Ryan aí, algumas peças do Vasco, né? E de repente uma outra apostinha no Flu. Santos e Vitória. Vejo o Santos como favorito, né? Santos na Vila Belmiro vem melhorando também seu desempenho, certo? Ó, em casa aqui, ó, só perdeu uma nos últimos 5 jogos, nos últimos 4 não perdeu, com 2 vitórias, 2 empates, enquanto que o Vitória, como visitante, é o pior visitante da competição, rapaziada. Não vence há muito tempo, tá? Então peças boas defensivas no meio e na frente também com o Santos. Então rodada assim, ó. Tem um jogão Flamengo e Palmeiras, né? Que é a final antecipada. Mas mesmo assim dá pra escalar um outro jogador ali, né? Pelo potencial do jogo. Mas pode ser um jogo difícil, trucado, até mesmo 0-0. E daí nós temos o favorito Santos. Temos o favorito Bahia. Temos o favorito Internacional. Temos o favorito Mirassol. Temos o favorito Cruzeiro. E temos o favorito Corinthians. Ou seja, é uma excelente rodada para quem precisa tirar pontos, tá? Então não fiquem com medo de escalar, né? Escalem com bastante parcimônia aí, que opções não faltam. Vamos lá. Goleiros. Vamos começar aí com nossos goleiros. Walter, né? Deu uma negativada aqui contra o Corinthians. Naquele jogo o Mirassol foi predominante na partida, né? Mas o Corinthians chegou 3 vezes, fez 3 gols e o Walter negativou. Vai voltar agora, titular absoluto no Mirassol. Boa peça aí contra o São Paulo, que não é um bom visitante. Rossi. Pegou muito aí no clássico contra o Botafogo, fez 13 pontos, né? É um jogo de suma importância para os dois times, então tanto o Rossi quanto o Everton, dentro de uma perspectiva de um jogo mais pegado, são excelentes opções. Mas eu penso que é jogo de gols para os dois lados, tá? Gabriel Grando eu tô um pouquinho fora, mesmo sendo contra o Bahia fora de casa, tem chance de defesas. Ronaldo aqui tem uma perspectiva boa de SG contra o Grêmio, tá? Gabriel, gosto muito dele, olha só. Perdeu o SG na última rodada, rapaziada. Fez 8.10. O Gabriel tá se tornando um dos goleiros mais regulares aí do Cartola, tá? Então vai ser exigido contra o Internacional? Vai. Se segurar o SG, imita, mas acho que não, acredito que não segura o SG. Né? Rafael ontem também pontuou muito bem, tá? Fez 4.50 mesmo tomando 2 gols, certo? Tá aqui com o Léo Aragão porque o Cássio teve uma concussão, né? Bateu a cabeça ali na dividida com o William e não vai poder jogar. Então vai o Léo Aragão, tô fora, tá? Cleitão também tô fora, mão de alface. Everson também tô fora. Desses daqui da parte de baixo, rapaziada, o que mais me agrada é o Brasão, tá? A gente viu aqui, ó, que o Vitória é um dos piores visitantes da competição. Inclusive, tá? Cedeu alguns SGs aqui, ó. Cedeu SG contra o Fortaleza, cedeu SG contra o Flamengo, cedeu SG contra o Vitória, tá? Nos últimos jogos vem fazendo gols, mas vem cedendo, tá? Então acho o Brasão, acredito o Brasão ser uma excelente opção. E eu acredito, tá? Tô pensando seriamente com ele, né? Daí nesse sentido aí eu vou ter que fazer um hackzinho aqui. Vem aqui, ó. Tiro dos prováveis. Boto por preço, vai aparecer os mais caros aqui. O Cássio não vai jogar, não pode, né? Determinação médica, né? Bota o Cássiozão aqui e vem aqui, ó. E bota o nosso querido Brasão, beleza? Tá aí escolhido o nosso goleiro. Vamos para zagueiros, né? Carlos Cuesta aqui, ó, vem pontuando muito bem com o Vasco, né? Uma grata surpresa. Até a defesa do Vasco melhorou bastante depois da chegada dele, certo? Thiago Silva fez um gol ontem, né? Tá fazendo gol o Thiago, né? É clássico, quem sabe se empolga. Mas eu tô fora um pouquinho. Assim como o Léo Pereira também é uma boa opção para bola aérea, enfim, mas o jogo é um pouco mais difícil. Nesse sentido, prefiro ficar com o Vitor Gabriel, que vai enfrentar o Sport, que já sofreu alguns gols aí de zagueiro adversário, né? O Vitor Gabriel é bom na bola aérea, vou com o Vitor Gabriel. Mesmo porque eu já antecipando, vou com o Alan Patrick no meio, tentar uma dobradinha. Arboleda vem pontuando bem fora de casa, mesmo perdendo SG, mas jogo difícil contra o Mirassol. Ferrares tá voltando, né? O homem das roubadas de bola, quem quiser dar uma apostada, mas o Mirassol é favorito ao meu ver. Mirassol dentro de casa joga de maneira muito ofensiva. Gustavo Gomes, assim como o Léo Pereira, pode ser bom pra bola aérea, né? Mas eu acredito eu que vai ser um jogo, né? De repente de gols pros dois lados, mas não deixa de ser uma opção viável. Eu prefiro tentar fugir um pouquinho do Flamengo e Palmeiras, tá? E escalar os dois principais jogadores, quem sabe, Arrascaeta e Vitor Roque, e deixar o resto de fora aí, porque pode ser um jogo, né? Que surpreende, tá? Tanto para um lado quanto pro outro. Fabrício Bruno, todo mundo pegou no pé, entregou a paçoca, praticamente liquidou as chances dele ser convocado para uma Copa do Mundo, né?
mas a gente sabe que ele é um bom zagueiro, né? Não é de se jogar fora assim. O Cruzeiro vai precisar concretizar aí a vitória com os 3 pontos, sabendo que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, podem empatar, para ver se tira o prejuízo do empate com o Galo, certo? Fortaleza não é um bom visitante. Vou com o Fabrício Bruno, porque eu vou com o Matheus Pereira no meio, quero uma bolinha aérea também, tá? Léo Ortiz, vale a pena, mas nesse momento eu acho que o Léo Pereira tá um pouquinho melhor. Vidalba também, gosto demais dele, tá desvalorizado inclusive. Mas eu vou com o Fabrício Bruno tentando ir uma bola aérea, quem sabe, né? Tem os zagueiros do Corinthians, mas não sei se o Corinthians vai segurar SG contra o Galo, né? E nesse sentido também, jogando em casa, eu prefiro os laterais, que são um pouco mais ofensivos, o Mateuzinho, né? E o Bidu. E amanhã na live de meio-dia a gente vê outros zagueiros, tá? Mesmo porque zagueiro tá sendo um artigo de luxo, tá difícil. Vamos pros nossos queridos laterais. Vou botar aqui por média, né? Paulo Henrique. Jogando demais, fez um gol na seleção brasileira aí, né? É um lateral de muito vigor físico. Desarma demais. 63 desarmes no campeonato, um dos laterais que mais desarmam, né? Vai ser difícil SG nesse clássico, mas de repente o clássico pode rolar um 0x0, tá? É um cara, né, de muita regularidade. Vou com ele. Reinaldo. Tá fazendo gol à torta e direita, pelo amor de Deus, já tem 10 gols, tem mais gol que muito atacante no Campeonato Brasileiro, 4 assistências, tem pênalti, escanteio, falta, é o dono das bolas paradas no Mirassol. São Paulo ontem, contra o Grêmio, a gente viu, novamente, não tá sendo um bom visitante. E o nosso querido Mirassol aqui, ó, é um dos melhores mandantes, rapaziada. Aqui, ó, Mirassol é o único invicto em casa. Né? E como o Reinaldo tá fazendo muito gol, é difícil deixar de fora, tá? O jogo não é fácil, não, mas é difícil deixar de fora. O William, veja um bom nome, um cara de muita regularidade, de repente segura até um SG, certo? Capixaba fora de casa deve encher a sua sacolinha aí com desarmes, né? É um cara de muita regularidade, para quem, né, gosta de lateral aí que entrega 4, 5, 6 pontos sem SG, vale a pena. Marcos Rocha vem jogando muito no Grêmio, tá? Inclusive deu uma ajeitadinha no sistema defensivo depois da chegada dele, né? Mas eu vou ficar de fora, o Bahia é favorito, certo? Mateuzinho vem jogando demais, tá? Vem jogando demais, um baita do nome aí, né? Corinthians favorito em casa. Cuiabano, gosto demais dele, mas é um jogo difícil. Mas quem sabe pode surpreender. A questão é que o Ceará é meio chatinho. Em casa não vem, né, desempenhando um grande papel de mandante aqui, ó. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, mas é um time difícil de ser batido, né? Enquanto que o Botafogo aqui fora de casa, aqui, ó, não vence a 4 jogos, né? Mas o Cuiabano, como eu sempre falo, é uma força da natureza, pode entregar alguns pontinhos. Mas eu prefiro, por exemplo, jogando em casa, o Matheus Bidu, que tá com regularidade, ou até mesmo o Mateuzinho do Corinthians, tá? Bernabé, outro nome interessante, tá? Penso que o Inter deve segurar esse SG de repente contra o Sport, né? E o Bernabé é outro cara muito regular, vale a pena demais. Enfim, podemos ver até outro. Ó, Escobar se for pro jogo. Eu digo se for pro jogo porque, né, tá difícil saber quem joga naquela lateral esquerda do Santos. Mas, ó, tá aqui o Souza, ó. Se for também, é uma ótima, tá? É uma boa, tá bom? É uma boa, não foi atualizada ainda, não é contra o Corinthians, rapaziada, tá? O jogo vai ser contra o Vitória e tem uma chance razoável de SG. Tem que ficar de olho quem vai jogar nessa lateral esquerda, né? Porque quem for jogar vale a pena demais, é sim uma boa opção. Enfim, muitos laterais. Já cravei meus dois aqui, ó, Reinaldo e Paulo Henrique, e com isso eu não estou dobrando o meu sistema defensivo. Pode ver, ó, porque eu acredito que SG essa rodada vai ser difícil. Inclusive, SG tá sendo artigo de luxo durante toda a competição. Brasão, Paulo Henrique e Reinaldo nas laterais, Vitor Gabriel e Fabrício Bruno no miolo de zaga com chance de SG para Cruzeiro Internacional. E eu vou botar aqui no meu meio aqui, ó, Matheus Pereira e Alan Patrick. Então você já sabe meu meio, né? Porque deixar o Arrascaeta de fora, meu amigo, é muito difícil. O Arrascaeta, praticamente todo jogo, é uma assistência ou um gol. Já tem 11 assistências na competição, né? E tem 14 gols. É um cara difícil. Ah, mas é contra o Palmeiras, não interessa. É um jogo decisivo e ele aparece em jogo grande, né? A questão é o que ele vem entregando, certo? E o Matheus Pereira, muito regularidade, tá? O último jogo fez gol. Olha só que loucura. 11, 10, 6, 6. O Matheus Pereira tá muito regular esse ano, a 13, 10, né? Cruzeiro jogando em casa sempre muito favorito. E o Alan Patrick vai ter um dos jogos mais favoráveis da rodada contra o Sport. E o dono das bolas paradas do Internacional, né? Como a gente costuma brincar e falar na gíria, né? Do boleiro aí. É o faixa, o 10 mais a faixa, né? De capitão, é o dono do time do Inter, vale a pena demais. Mas ó, pra quem quer dar uma diferenciada, Barreal, nome interessante, fez um golaço na última rodada, tem um jogo favorável contra o Vitória. John pode aprontar aí contra o Juventude fora de casa. Felipe Anderson anda jogando com muita regularidade. Felipe Coutinho vem crescendo, tá? E deu uma estagnada, mas já tá com média básica. É um cara que finaliza bastante, a cabeça pensante, né? Do Vasco. Mas é um clássico, é um jogo um pouco mais difícil, rapaziada. O Rafael também fez gol. Daí nós temos aí os meias do Corinthians. O Garro não vem bem esse ano, mas sempre é uma perspectiva, tá? Se ele jogar realmente vale a pena, até melhora bastante pro Roberto em termos de municiar ali e passe. Enfim, temos outros meias? Temos, mas eu vou com esses 3, tá? Nesse momento, e amanhã na live de sábado, meio-dia, a gente dá uma olhadinha em outros, tá? Vitor Roque,
É difícil deixar o Tigrinho de fora, tá? Tá vivendo um momento sensacional, assim como o Caio Jorge, até 4 rodadas atrás, 5 rodadas atrás, era o cara a separado, difícil deixar de fora no Cartola. Vitor Roque você não pode deixar de fora. Ah, mané, mas é contra o Flamengo, melhor defesa. Não interessa. Vem entregando muito, é um cara que tá com média básica, volta pra recompor, tá desarmando muito, finaliza, sofre falta, pontua demais. É o tipo de jogador que eu gosto pra Cartola. Ryan, moleque tá jogando muito, tá fazendo gols, tá com moral com o Diniz. É clássico? É, mas tá voando. Vou com ele também. Pedrão, excelente opção, né? A gente viu no tapa lá contra o Botafogo colocado, né? O jogo tava difícil, o Rascaeta deu uma arrancada, criou a jogada, tocou nele, ele finalizou. Em termos técnicos, o Pedro é o melhor atacante que nós temos no futebol brasileiro, tá? Só que é um jogo um pouco mais difícil, quem quiser ir com ele tá valendo a pena, né? Fazer gol, ele sabe. Flaco Lopes vive um momento sensacional também, mas o Tigrinho é um pouco mais regular. Enfim, Pedro, Flaco Lopes, vale a pena, tá? Depende do que você pensa pra esse jogo, Flamengo e Palmeiras. Ah, não, mano, eu acho que vai ser um jogo mais pegado, um 0 a 0. São dois bons sistemas defensivos. Não, eu acho que vai ser um jogo aberto, o Flamengo vai ter que buscar o jogo. Palmeiras joga bem no contra-ataque, ó, vai ser gol pra tudo quanto é lado. Daí Flaco vale a pena, Pedro. Guilherme, gosto demais dele para essa rodada, apesar dele estar meio escondido nos últimos jogos, inclusive até cedeu o pênalti pro Ron Laser, tá? É um cara, né, que tem bola parada, né, que tem regularidade, né? Essas últimas duas não foi tanto, mas tem sim. É um nome interessantíssimo contra o Vitória, tá? Vale a pena. Luciano contra o Mirassol, tô fora por hora, o Luciano tá oscilando demais. Yuri Alberto, excelente nome, ainda mais se jogar o Memphis e o Galo, daí faz aquela trinca ali, o Yuri tem grande chance de dar uma mitada aí contra o Galo, tá? Eu até acho que eu vou com o Yuri, tá? Vou com o Yuri. Mas tem o Memphis, né? E na live de amanhã veremos outros nomes aí, tá, rapaziada? Mas já tá de bom tamanho. Pra treinador, acredito eu, né? Que o melhor treinador aí pra rodada, né? Um dos melhores, quem sabe aí, pode ser o Vojvoda contra o Vitória, certo? Inclusive, depois da chegada do Vojvoda, o Santos melhorou. Pode ser o Ramon Dias, né? Que vai ter chance de fazer um bom jogo aí contra o Lanterna Sport, quem sabe, né? Concretizar uma boa vitória com o SG. E claro, e daí nós temos, onde é que tá aqui? Nosso querido Dorival Júnior contra o Galo, que o Corinthians em casa não tá aquelas coisas todas, né? Mas o Galo tá pior ainda. Eu acho um nome interessante. E como eu não tô com ninguém no sistema defensivo do Corinthians, vou com o Dorival, tá? Vou com o Dorival, certo? E na sequência aí, já estou vindo com banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 147,20. Ficou uma máquina, hein? Gostei demais. Botei o Roberto como capitão e o reserva de luxo, o Guilherme. Mas como a gente viu ali, temos outras opções. Fiz o hackzinho aí com o Brasão no gol, né? Pô, e o meu banco de reserva aí, ó. Mateuzinho, Vidalba, Barreal. Porra, gostei demais do time, tá? Acho que tem tudo pra ir bem. Não pesei a mão em nenhum sistema defensivo, porque acredito que essa rodada aí tem tudo pra ser uma rodada muito difícil de assistir, como vem sendo. Tá certo? Portanto, tá aí o time do vídeo pra 29ª rodada. Então é isso, pessoal, time do vídeo escalado, e amanhã escalaremos o time da live que tá voando com mais de 2.500 pontos, certo? Portanto, se você não é inscrito, né, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, daí você não perde mais nada daqui pra frente, inclusive quando entrar ao vivo na live, você será notificado. E você que já é parceiraço do canal, né, consome, gosta, né, do Mané aqui, é só deixar aquele like, dar essa força que isso ajuda demais, né? No mais, um grande beijo de coração, até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui.